Toda vez que eu escuto que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, isso é sinal que o Palmeiras não jogou bem, teve que se superar para poder vencer a partida. Isso vale pro Palmeiras, pro Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, o time que for. E isso está se tornando meio que repetitivo com o Palmeiras, né? Vitórias ditas épicas, com superação, mais com raça do que com técnica, mas tem jogo que a gente não precisa esse entorno de o Palmeiras é o time da virada. Se jogar minimamente bem ou melhor do que o Palmeiras jogou contra o Cerro Porteño, dá para o Palmeiras ganhar uma partida até com uma certa sobra, uma certa folga, mas toda vez que a torcida do Palmeiras ficar cantando o Palmeiras é o time da virada, é porque algo não esteve bem. Palmeiras 2, Cerro Porteño 1 no Morumbi. Esse foi o Palmeiras que se reabilitou, embolou o grupo na Libertadores, né? Todo mundo com 3 pontos. E vamos para a última rodada desse primeiro turno, né? São 6 jogos, 3 jogos dentro, 3 jogos fora. E Palmeiras vai fechar com o Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador, né? Até como eu brinquei no último vídeo, falando que o Corinthians pegou e ainda vai pegar o Liverpool, que não é o da Inglaterra. O Palmeiras vai pegar o Barcelona, que não é o da Espanha. Tem essas também, essas particularidades que só a América do Sul tem. Mas vamos lá, falando um pouco desse Palmeiras, o time da virada. Teve gol de Gomes, Navarro, gol do Cerro Porteño foi de Bobadilla, na seleção do Paraguai, né? E mais uma vez o Palmeiras começa mal. Mal como? Desatento, né? Palmeiras que muitas vezes paga por isso, né? O Palmeiras está numa situação não confortável no grupo, mesmo então todo mundo com 3. Tá zerado agora, todo mundo fez 2 jogos, ganhou um, perdeu o outro. Mas o Palmeiras não está numa situação melhor, por quê? Porque voltando a fita, voltando os jogos que aconteceram, o Palmeiras não jogou bem um primeiro jogo da final do Paulista, perde para o Água Santa e obrigou o Palmeiras a ir pegar o Bolívar, a primeira rodada da Libertadores, a fase de grupos, com um time reserva para poder pensar na partida da volta contra o Água Santa. Não deu tudo certo, Palmeiras campeão, mas só que para você ganhar alguma coisa tem que perder outras. O Palmeiras, que nem o 100% que o Palmeiras estava almejando nesse grupo, e dava para alcançar, já não dá mais. Isso faz o Palmeiras tem conquistas, tem vitórias, mas tem um preço a se pagar. Quando não se joga tão bem como se espera, é aquela coisa, você tem que se doar a mais. Você tem que focar a atenção, tirar a atenção de um lugar, colocar no outro. E o Palmeiras tomou um gol logo cedo. Eu acho que isso que deixou o Palmeiras um pouco intranquilo. Um Palmeiras que pensou que ia ter um pouco de tranquilidade, um pouco de achar que o Palmeiras poderia vencer a partida a qualquer momento. Venceu, mas suou demais do que deveria suar, né? E a equipe do Cerro Porteño, por mais que tenha competência, tem bons valores, né? Mas não é nada disso. Não é aquela equipe que, mesmo que passe de fase, não vai se afunilando, não é aquela equipe que vai tão longe assim. Não acredito, não vi esse futebol todo vistoso. Tanto que quando o Palmeiras teve a obrigação de jogar melhor o segundo tempo, o Palmeiras meio que, quando estava 1-0 pro Cerro Porteño, o Palmeiras empata, o Palmeiras atropela o Cerro Porteño até sair o 2-1. Depois do 2-1, o jogo meio que vira e começou a ter meio que aquele lá e cá. O Cerro Porteño vai para o ataque e dando os contra-ataques para o Palmeiras. Palmeiras que
ou por preciosidade, ou até falta de destreza e domínio com a bola, né? Um relacionamento melhor com a bola, o Palmeiras não acabou direito com o jogo. Por isso que deixou a emoção até pro final. O Palmeiras teve indícios que o Palmeiras podia fazer o terceiro, mas também podia levar o empate, ficar no 2-2. Aí sim o Palmeiras se complicaria. Já pensou? Fechar a rodada, Cerro Porteño com 4 pontos e o Palmeiras só com 1. Ou pior, com 0 e o Cerro Porteño com 6. Aí ia ficar um cenário bem, mas bem trágico. Vamos falar então dos gols, né? Já falamos um pouco do Palmeiras. O que originou o gol do Cerro Porteño? O Palmeiras começar mal. Aquela coisa, o Palmeiras se projeta ao ataque, linha de meio de campo. O Palmeiras, os passes primários, o Palmeiras erra. Ou conduz muita bola e tropeça com a bola, o adversário toma, ou toque errado. Quem foi os mestres do toque, do passe errado? Do início da partida, Marcos Rocha o tempo inteiro na parte defensiva não foi bem, foi lastimável, né? Tem momento, a parte ofensiva do Marcos Rocha que não foi tão vistosa assim, porque ele atuou mais como um terceiro zagueiro do que com propriamente um lateral direito, né? Quem fez mais à direita foi um Arthur ou um Dudu, que sempre revezavam muito pelas pontas. Então, você tem um lateral direito que não é um primor, improvisado na zaga, isso ficou com um cheiro de invencionices à la Rogério Ceni. Fala, mas Abel, pra que isso, né? Quer 3 zagueiros? Coloca um zagueiro. Pra que colocar um lateral? Aí o Palmeiras pega e ganha a partida. Como é que você fala mal do Abel, né? Se a gente mora num país que se chama Brasil, que valoriza somente os vencedores. Venceu, tá bem. Mas se o Palmeiras tivesse perdido, nossa, ia termos um vídeo focado para o Abel. Que o Abel deu várias amostras que poderia ser criticado, mas acabou dando certo. Rafael Navarro tá no banco, entra e faz gol. O Palmeiras abusa de chuveirinhos, tanto que os 2 gols foram de bolas alçadas na área. Jogada do Abel, gol do Gomes, gol do Navarro. Jogadas treinadas pelo Abel, com certeza não foi algo aleatório. E o Palmeiras, citando os gols da partida, o Palmeiras perde essa bola no meio de campo e toma o contra-ataque. O Palmeiras estava se projetado, virado para o ataque, toma. Aí é aquele atropelo, erros atrás de erros. Marcos Rocha não cobre direito. Gustavo Gomes também tenta só cercar e vai recuando. Um dos defeitos, dos poucos defeitos que o Gomes tem, além de ser muito afoito, né? E viria um pouco além do ponto, ele erra passes ou uma cobertura ou um bote mais preciso. Às vezes ele erra. Isso possibilitou no quê? Acho que uma saída meio atabalhoada do... Não achei estranho pro nível de um Everton que sai daquele jeito. Ele saiu pra abafar, só que ele saiu meio mole. A bola meio que bate na perna dele, ricocheteou, subiu e sobrou pro mesmo Bobadilha marcar o gol. Aí o quadro muda. O Palmeiras que tinha um jogo favorável, o Palmeiras jogando em casa, dava mostras claras que ia ganhar, que o Palmeiras já começou se lançando à frente, toma um gol. Aí tem aquele baque, aquele susto. Pô, caramba, começar a remar tudo de novo. E uma coisa é você começar a remar com 0-0, agora tomando 1-0. E isso já põe na tua conta que a primeira rodada você já perdeu. Você tá com 0 pontos. Então, o psicológico também começa a agir contra você. Mas o Palmeiras se lança, começa a sua virada com... o Palmeiras se lança ao ataque, né? Tentou muito contra-ataque, né? Meio que muitas vezes batendo contra a parede, né? Que o Palmeiras teve, para poder fazer o gol, o Palmeiras teve que perfurar a zaga do Cerro Porteño. Depois que saiu o empate, o Cerro Porteño meio que aliviou, afrouxou a zaga, aí o Palmeiras possibilitou um segundo gol do Palmeiras. Mas foi de lances meio parecidos, somente com chuveirinho, bola alçada na área. O lance do empate do Palmeiras, que é bola alçada na área, o Arthur chuta, o goleiro Jean, ex-São Paulo, dá o rebote, né? Não acredito que foi falha, mas ele deu o rebote pro meio e o Gustavo Gomes põe para dentro. Então, é um cara que tenta demais. Então, ele sempre... e isso é um dado positivo pro Gomes, que ele é um grande zagueiro, dos que eu já vi vestindo a camisa do Palmeiras. Eu acompanho o futebol... com mais assíduo de 93 para cá. Até um pouquinho antes eu já acompanhava, mas
assistindo e entendendo desde 93 pra cá. Então por isso que a final de 93, Palmeiras 4-0 no Corinthians, me marcou tanto. Eu comecei a acompanhar mais com afinco de 93 pra cá. Pra mim, o melhor zagueiro que já vi com a vestindo a camisa do Palmeiras. É um zagueiro que erra muito porque ele tenta muito. Ele não tem freio, ele não tem filtros, ele tenta. E o gol dele, muitas vezes, os gols dele encobrem as falhas da zaga. O Gustavo Gomes ele erra bastante também por ele tentar demais, por ele cobrir e encobrir o seu zagueiro ao lado, que nem sempre mesmo, é do mesmo nível que ele. Então, muitas vezes cobrir cagadas de Murilo, cobrir cagadas de Luan. O Luan que tá apelido de Pampers, né? A fralda cheia. E sempre quando é jogo decisivo ele gosta de fazer cagada. Mas vamos citar de Luan um pouco mais pra frente. Como ele erra, ele tem um semblante de medo. Por mais que de vez em quando ele joga bem, mas ele passa o semblante de medo pra torcida, né? Não passa aquela confiança que o Gomes passa. Palmeiras empata, o Palmeiras se projeta pra frente. Começa aquela coisa lá do... Não houve ordem. O Palmeiras foi lá... o Hendrick, que não entrou jogando, começa a se lançar mais pra frente. O Palmeiras começa as substituições. Entra Rios, depois mais pra frente já entra um Breno Lopes, entra... Vai entrando os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras automaticamente vai se projetando à frente, vai melhorando o seu futebol, mas sem uma disciplina tática. O Palmeiras é o tal do abafa. E o Palmeiras é um time bom que contra uma equipe organizada, mas limitada, como o Cerro Porteño. Cerro Porteño me lembrou muito o que fez na partida do Corinthians. Parecia a equipe do Argentino Júnior. Argentino Júnior, que sabedor que era uma equipe inferior à do Corinthians, o que eles fizeram? Se postaram atrás com organização, com calma. O Cerro Porteño também fez 1-0 logo na frente, jogou o nervosismo pro Palmeiras. O Palmeiras teve a capacidade de poder virar, porque o time do Palmeiras é bom. Tem falhas, mas é bom, coisa que o time do Corinthians não é. Se você tira uma peça vital que é o Renato Augusto, você mata um time. O Palmeiras tem o seu Renato Augusto, que é um Rafael Veiga. O Palmeiras sente a falta do Rafael Veiga, mas um Hendrick ajuda bastante, um Dudu ajuda bastante, um Arthur que voltou, era do Palmeiras, foi pro Red Bull Bragantino, voltou pro Palmeiras, está jogando bem. Então é um segundo Dudu na equipe, né? É uns que são uns perfuradores de zaga fechada, ele com drible, ele consegue abrir jogadas. Então, nisso o Palmeiras consegue o segundo gol, enfim, sai o segundo gol. Mais uma bola erguida na área, o Gomes que cabeceou de ombro. Mas espera aí, para cabecear, tem que cabecear com a cabeça. Ele cabeceou com o ombro, então ele ombreou a bola, pode-se dizer? Sim, vai, ombreou a bola. Literalmente, deu com os ombros e pro meio da área e totalmente desengonçado. Falei, ele vai perder. Sobrou para quem? Rafael Navarro. E marcou o gol. Mas mesmo tirando o gol, Rafael Navarro jogou bem. Ele deu chapéuzinho, ele segurou, ele fez bem um pivô, ele foi ok. Acho que eu gostei da partida do Rafael Navarro, porque a minha régua, tipo assim, quando eu quero falar de um Dudu, de um Hendrick, de um Rafael Veiga, de jogadores maiores do Palmeiras, eu coloco a régua lá em cima. Então eu quero que pra eu falar que um Dudu jogou bem, tem que jogar muito. Um Rafael Navarro, ele fazendo o feijão com arroz, não errando bizonhamente como normalmente ele erra, ele já tá bem. Mesmo tirando o gol sempre aumenta as coisas, que ele ficou melhor. Mas tirando o gol, ele jogou aceitável. Ele não foi horrível, ele foi persistente, ele foi participativo. Ele segurou uma bola pro time do Palmeiras poder se adiantar e dar uma opção de passe. Então foi um jogador inteligente, que normalmente Rafael Navarro não é. Então o Palmeiras foi lá, sobrou pra ele, meio que puxou pra lá, puxou pra cá, o Palmeiras vira o jogo. Depois que virou, o Palmeiras acalmou os ânimos. Quando tava 1-0, o nervosismo que o Palmeiras adquiriu porque tomou 1-0, devolveu pro colo do Cerro Porteño o nervosismo. Aí ficou aquele meio que um ataque contra a defesa. O Cerro Porteño atacava com perigo, perdia a bola, devolvia a bola pro Palmeiras, que atacava também, depois perdia a bola. Ficou aquele jogo
uma guerra de índio, né? Atacando freneticamente, sem nenhuma tática. Aí acabou ficando 2-1 mesmo, que é a forma mais normal do jogo. Que eu tinha falado 3-0 pro Palmeiras. Se fosse uma jornada feliz, uma jornada com Palmeiras sem tomar, obviamente, por ser 3-0, sem tomar o gol. Então, o Palmeiras tomando um gol logo de início muda totalmente. Torna esse ar heróico, porque o Palmeiras, com esse time do Abel, sempre quando toma 1-0, o Palmeiras apresenta muitas dificuldades. E o Palmeiras, em meio dessa dificuldade, em meio do estado psicológico que não tem como não remeter a partida da Libertadores na rodada passada, que já perdeu, o Palmeiras, e caramba, já perdemos o primeiro jogo, estamos perdendo o segundo. Então, fechar a segunda rodada com 2 derrotas seria catastrófico. O Palmeiras conseguiu manter minimamente a serenidade e também um pouco de capacidade e habilidade para poder vencer. Então, foi a junção de tudo. E o Palmeiras se superou dentro da situação. Nem deveria, né? Estamos falando de Palmeiras, estamos falando de Cerro Porteño e parece que o Palmeiras enfrentou um time maior das galáxias, né? Não, era só o Cerro Porteño e o Palmeiras, por não ter jogado bem, teve que jogar bem para poder sair vencedor, senão não sairia. Falar de destaques do Palmeiras, vou falar os positivos que eu joguei, o que eu achei positivo e os negativos, né? Então, começando pelo Gomes, né? Pra mim, quem eu já citei, o melhor zagueiro do Palmeiras, do que eu vi jogar. Se for na seleção de todos os tempos, pode colocar ele ao lado de Antônio Carlos, de Kleber, Júnior Baiano, de Luiz Pereira, o melhor dos tempos. Aí pode ir mais pra trás, né? Na época da primeira, da segunda academia. Mas Gustavo Gomes, ele joga demais. Erra demais também por tentar demais. Mas o quanto ele alivia a zaga, daqueles chutões pra frente, aquelas coberturas, aqueles botes certeiros. Então é que ele erra o bote, ele faz falta, né? Então, mas ele é muito visceral, então ele meio que ele contagia, ele não deixa a peteca cair. E eu gosto de jogador assim. Não com exageros, mas com esse espírito de luta e de querer vencer sempre, contagia tanto a torcida como o jogador. Então, e foi coroado uma coisa que atenua as falhas dele, o que é? Gol. Quase sempre ele entrega um golzinho. Não sei se já é hoje o estrangeiro ou o zagueiro que tem mais gols com a camisa do Palmeiras. Ele tem uma marca expressiva. Que vira e mexe, ele sempre deixa um golzinho. Ele vai lá e falhou. Tipo assim, aí normalmente ele pega e faz um gol. Meio que automaticamente o torcedor palmeirense vai fazer o seguinte: não, mas o Gomes não erra, o Gomes é ótimo. Quem falhou foi o Luan, quem falhou foi o Murilo, Marcos Rocha. Muitas vezes o próprio Gomes falha, só que o gol acoberta. Então se bem que se você se cega, você se blinda de críticas. E ele é passivo de crítica também, né? Porque o Palmeiras é um time que falha, mas que também o índice de acerto supera os erros. Por isso que hoje o Palmeiras é um time vencedor, por causa disso. Para mim um dos melhores da partida de hoje, mais uma cria da academia, o Vanderlan, que tá suprindo muito bem a ausência, por meio de contusão, do Piquerez. Vanderlan jogando muito, mas muito bem. Tanto na parte defensiva, que apresenta algumas falhas, né? Teve muita bola nas costas dele, mas a parte ofensiva, no drible, na passada larga, nos bons cruzamentos, né? Que o Palmeiras abusa de jogada aérea, mas o Palmeiras é falho em cruzamento. E quem minimamente joga uma bola na cabeça de um Rafael Navarro, de um Hendrick, de um Gomes, quando ele vai pro ataque, é o Vanderlan. Então, quando não é um Gabriel Menino mandando bola na área, é ele, o Vanderlan. E ele participa bem. Então eu gosto bastante. É muito ativo na lateral, mais na parte ofensiva do que defensiva, mas ele me agrada aos olhos. Outro que eu tô gostando bastante, e para mim seria o ataque ideal de um Palmeiras mais para frente, seria Dudu, Hendrick e Arthur.
Sim, Arthur na ponta, não Arthur centralizado como o 10. Porque eu imagino um Palmeiras ideal voltando como o 10 centralizado. Rafael Veiga, aí abre-se na ponta. Dudu e Arthur. Aí no meio você pode deixar um Hendrick. Depois pode variar para um Flaco Lopes ou um Rafael Navarro. O bom é que o Palmeiras tem opções. Você pode até xingar ou reclamar das opções, mas tem opções. Muitos times, até rivais do Palmeiras, não tem opção. Citando mais uma vez e novamente, um Corinthians é o Renato Augusto. Renato Augusto machucou. Acabou com o time. Morreu a criação. O Palmeiras perde um Rafael Veiga, que é um jogador vital. Mas tem peças que podem suprir. Não é. Porque Rafael Veiga é Rafael Veiga. Ninguém vai ser outro Rafael Veiga. Mas ele dá conta do recado. Então, e quem supriu o lugar dele, quem tomar o lugar do Rafael Veiga, entrega um bom futebol. Mas não Arthur centralizado. Arthur é muito bom na ponta. Outro que entrou muito bem, e a sua segunda partida no profissional, também veio veio da cria da academia, né? Campeão da Copa São Paulo. John também. Quando o time estava mal na primeira etapa, John jogou bem. E nisso, John jogou centralizado como o 10. E Arthur foi para a ponta, abrindo pelas pontas junto com o Dudu. E alternando entre si. Então foi um dos poucos trunfos do Palmeiras na primeira etapa. O Palmeiras começou mal, muito mal. Tanto que tomou o gol, né? Por falha bizonha. Então, John me agradou como o 10, né? Que seja ele do que o Arthur, do que você queimar um Arthur. Você sabe que ele atua bem, mas você é bem. Recua um pouquinho. Recua não. Se você é bom no ataque, fique no ataque. Senão você vai acabar se desgastando mais, atrapalhando a equipe e o Palmeiras sofrendo mais. Rafael Navarro, destaque pelo gol, muito mais pelo gol, mas também pela vontade, né? Eu sei quando o jogador é limitado, mas tem vontade, e o torcedor reconhece isso. Eu critico bastante o Rafael Navarro, porque espero mais dele. Eu via ele fazendo boas partidas no Botafogo. Eu sei que Palmeiras está num patamar muito diferente do que um Botafogo. Hoje em dia não tem comparação, equiparar um Palmeiras no Botafogo. Mas não é possível que o que ele produzia lá não pode produzir aqui. Mesmo sabendo que Botafogo é Botafogo, Palmeiras é Palmeiras, o adversário do Botafogo é uma coisa, os adversários que vai enfrentar o Palmeiras é outra coisa. Mas ele tem recursos, mínimos, mas tem recursos. E foi bem. Fez o gol e também foi bem. Voluntarioso, com vontade e também soube fazer o mínimo que um centroavante tem que fazer. Segurar a bola, participar, fazer gols e ser útil, ser participativo. Outro que pra mim tem que ser titular do Palmeiras. No decorrer, que eu falando, o Palmeiras é o time que eu tenho que montar na minha cabeça, o Palmeiras ideal. Richard Rios, que veio o colombiano que veio do Guarani, jogou bem no Campeonato Paulista, né? Alguns times queriam ele, o Palmeiras acabou comprando, né? Ele vem cavando sua vaga de titular, sempre quando entra muito bem, tá fazendo fortalecimento físico, né? Então ele tá sendo um jogador mais para aguentar porrada, né? Porque ele vai bater e ele vai apanhar também. Então, para você ser primeiro e segundo volante, você tem que ter pegada física também, porque hoje o futebol é de contato, senão você sobra. E no Palmeiras, numa formação ideal, eu sacaria Zé Rafael e colocaria minha dupla de volante. Segura um pouco mais o Gabriel Menino e dá mais liberdade para Richard Rios. O Palmeiras perde na pegada, mas ganha na técnica, no toque de bola. Que eu penso assim, o time que é bom e está com a bola não precisa necessariamente marcar. Quem tem que marcar é o adversário. Então o Palmeiras pode abrir mão. Mas dependendo do adversário, se for muito encardido, sei lá, aí tira o Rios de novo e coloca um Zé Rafael, ou coloca um Fabinho, que é muito mais pegador também. Tem recurso para poder sair jogando, mas é melhor como um legítimo camisa 5. Agora os destaques negativos, Marcos Rocha, ele tem parte ofensiva, aparece até que bem, né? Lançamento lateral com as mãos para a área, mas tudo que ele tentou, não foi uma noite feliz de Marcos Rocha, não está sendo há um bom tempo. Falhou tudo que ele tentou, muitos erros defensivos, né? Ele perdia a bola, não tinha pique para ir atrás e dar o combate.
Então, teve um lance, por exemplo, que nem o John John, ele perdeu a bola no ataque, ele voltou, foi acompanhando o lateral, o ponta do Cerro Porteño, até que chegou na linha de fundo, travou, foi escanteio pro Cerro Porteño, mas ele foi lá e buscou, não ficou com mãozinha na cintura, não ficou esperando, eu perdi a bola aí, ô zagueiro, marca aí. Ô Gomes, tira a bola aí. Não é assim, você perdeu, você vai lá e você toma. Igual um Rony faz bastante. E hoje foi uma partida que o Rony fez falta. Né? Se tivesse, foi uma partida mais de contato, mais combativa. Se tivesse um Rony, eu acho que o Palmeiras teria mais facilidades ou menos dificuldades. Outro que jogou muito mal, que eu achei, foi Luan. Que tanto que prejudicou o Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes passou praticamente um jogo inteiro consertando as cagadas, não somente as suas próprias, mas principalmente as cagadas do fralda cheia do Luan. Isso atrapalha demais você ter um zagueiro que um joga muito bem e tem que resolver as cagadas dos outros, aí complica, né? Então por isso que eu rendo muitas homenagens e agradecimentos ao que o Gustavo Gomes produz, por causa dos seus companheiros de zaga. O Palmeiras tem um bom time, um elenco legal, mas Gustavo Gomes merecia um companheiro de zaga decente. O Murilo é muito bom, mas é somente bom. Ele se machuca ou tá suspenso? Um Luan pra mim não me passa confiança. Não é ruim, não é ridículo, não, mas não me passa confiança. Ele tem cara de medo, ele tem cara de pavor. Então ele não tem o sangue nos olhos que um Gustavo Gomes tem. Não tem a técnica do Gustavo Gomes. Não tem o futebol do Gomes. Mas não tem o espírito que o Gomes tem. Outro que jogou muito mal, eu achei também, Zé Rafael. Zé Rafael, muitos erros e perda de bola facilmente e infantilmente. Tal qual o Marcos Rocha. Então, para mim, as duas notas boas, para mim, foi Vanderlan e Arthur jogou muito bem na parte ofensiva. E a parte mal do time foi Marcos Rocha e Zé Rafael. Luan também, pode colocar também, mas Zé Rafael também. Só que o Zé Rafael, ele começou muito mal, melhorou pro final da partida. Ele mesmo sabendo que a parte ofensiva ele não estava bem, ele se tornou um legítimo camisa 5 e começou a voltar mais, marcar mais. Então, impedindo as investidas do Cerro Porteño. Pronto, mas então, como é que ficou o grupo C da Libertadores? Como eu tinha citado no início do vídeo, tudo 3 pontos. E pelos critérios de desempate, o Palmeiras é o último. Porque Bolívar, 3 pontos. Cerro Porteño, 3 pontos. Barcelona de Guayaquil, 3 pontos. E o Palmeiras, um dos favoritos ao título, ainda é favorito. Calma, pera lá. Vocês que estão torcendo contra. O Palmeiras ainda é favorito ao título. 3 pontos, está em último. A Libertadores vai voltar somente no começo de maio. Pro grupo do Palmeiras vai ser quarta-feira, dia 3 de maio, né? Começo do mês que vem, né? Já tá logo aí. Então vai ter, acho que um meio de semana que vai ser Copa do Brasil, no outro já é Libertadores de novo, né? Então é um jogo encavalado um atrás do outro. E vai ser jogo decisivíssimo. Porque vai ser lá em Guayaquil contra o Barcelona. É chatinho, né? Não é nada disso também. É igual o Bolívar, igual o Cerro Porteño, né? Dá pro Palmeiras ganhar sim. Se tiver foco, né? Sem ter aquele negócio, vou poupar porque vai ter uma partida muito importante, né? Tanto que, acho que o jogo antes disso, o Palmeiras no final do mês de abril, o Palmeiras vai pegar um Corinthians, só um Corinthians, né? E tem que ganhar do Corinthians, né? Pelo amor de Deus, não vamos dar sobrevida a eles, né? Não vamos dar sobrevidas, né? Vamos carimbar a nova chegada do treinador corintiano e mostrar pra eles, né? Quem é o Palmeiras. Espero. Ai. Então, mas isso eu falei Libertadores, jogos da Libertadores. Mas já nesse final de semana e começo da semana, né? O Palmeiras e o Cerro Porteño já voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro, o Maracanã tá naquele entrave. São Januário e Maracanã. O Vasco entrou na justiça e conseguiu o direito de disputar o clássico Vasco e Palmeiras. Vai ser no Maracanã, domingo, né? Vai ser o jogo da TV, né? Vai passar 4 horas da tarde. Vasco e Palmeiras. E o Cerro Porteño vai jogar o clássico também. O clássico paraguaio contra o Guarani do Paraguai. O corintiano adora esse time, então... Uma maravilha. Guarani do Paraguai e Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio.
dizer, na segunda-feira. O Palmeiras joga no domingo. Então é isso, gente. O Palmeiras jogou bem para a parte final da partida. Muito mal no começo da partida. Teve que forçar para jogar bem, porque jogou muito mal. Então não foi uma partida espetacular do Palmeiras. Tem que reverenciar a vitória. Legal, Palmeiras somou seus 3 primeiros pontos, embolou o grupo e tá vivo na competição, né? Como favorito, que aí tem que se portar e se postar como tal. Mas bola que é bom. Então ficou devendo. Se não dá na técnica, que vai na raça. Porque o Palmeiras é o time da virada. Mas precisa ser sempre o time da virada? Se dá pra vencer jogando bola e saindo 1, 2, 3-0. Mas se não dá pra ser na genialidade, que seja na raça. Pois o Palmeiras é o time da virada.